Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Nós estamos vendo essas parábolas o pastor Tiago já pregou a parábola da ovelha perdida. Eu pretendo pregar a parábola da dracma perdida e o pastor Valdir a parábola do filho pródigo. Lucas 15, todos acharam aí? Vocês gostam de festa? Festa é bom, né? É muito bom participar de uma festa. É muito bom porque a festa é sempre um ambiente muito alegre, não é? A gente vai para a festa, as pessoas estão ali festejando, as pessoas estão ali comemorando, sempre tem um motivo de alegria. Geralmente tem boa comida, geralmente tem boa bebida, pessoas que a gente gosta, as pessoas amadas, a gente ali compartilha a alegria, compartilha a felicidade. Nessa noite, então, eu quero aqui expor para os irmãos essas parábolas, e o tema é uma festa, mas é uma festa no céu. Se a festa aqui já é boa, imagina uma festa no céu. Farei a leitura do versículo 1 até o 10. Os irmãos, por favor, acompanhem aí na sua Bíblia. Lucas 15, Evangelho de Lucas, capítulo 15. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhe propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-a nos ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou, continua Jesus, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achada, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O objetivo desta pregação é expor a resposta que Cristo dá aos fariseus e escribas que está lá nos dois primeiros versículos. E também de introduzir para a mais importante das parábolas, dessas três, que é a terceira parábola. Pretendo também extrair importantes ensinamentos deste texto, tais como: Jesus recebe pecadores. Os fariseus e escribas se achavam mais dignos que os outros. Devemos estar à procura dos perdidos. Devemos nos alegrar quando os pecadores se arrependem. Os 2 primeiros versos desse texto que acabamos de ler é a causa das 3 parábolas que foram proferidas aqui por Jesus. E nesses 2 primeiros versos, temos aqui algumas importantes informações. A primeira: os publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. A segunda: Jesus recebia os pecadores e comia com eles. E a terceira: os fariseus e publicanos
protestaram veementemente esta conduta de Cristo de receber pecadores e comer com eles. E foi justamente esta a acusação. Aliás, a acusação essa que eles já tinham feito lá em Lucas, no capítulo 5, no versículo 29 a 30. Quando Jesus ali, a pedido de Mateus, o publicano, vai ali tomar refeição com ele e convida os demais publicanos para se assentar na mesa junto com Jesus. Eu não sei se os irmãos sabem, mas é muito importante, é muito significativo para os judeus esta questão de um mestre, e Jesus era um mestre, ir tomar refeições ou participar de um banquete com outras pessoas. Isso tem até um caráter espiritual, porque funcionava mais ou menos assim: o anfitrião convidava o mestre para aquele banquete e os demais convidados. Eles vinham, o anfitrião oferecia a casa, oferecia comida, oferecia todas as coisas. O mestre era o convidado principal. E todos se assentavam a uma mesa. Na verdade, eles não se assentavam, eles se reclinavam, porque a mesa dos judeus era uma mesa baixinha. Não tinha cadeira, não dava para colocar cadeira, porque a mesa era muito baixa. Então, eles se reclinavam ali sobre a mesa. Mas somente os convidados é que se assentavam ou se reclinavam à mesa. E o mestre ficava numa posição ali importante ali, de proeminência ali naquela mesa. Demais pessoas também eram convidadas, outras pessoas também eram convidadas, mas elas não se assentavam à mesa, elas ficavam assim um pouco distantes daquela mesa. E ali, enquanto eles comiam, se banqueteavam ali, o mestre falava de coisas da lei, ensinava a palavra de Deus, coisas do reino. E aqueles convidados poderiam interagir, fazer perguntas ao mestre, mas aquelas pessoas que estavam fora da mesa poderiam assistir, mas não poderiam participar desta conversa. E o que Jesus faz? Ele convida publicanos e pecadores para se assentar nesta mesa, coisa que um judeu jamais poderia aceitar, coisa que não passava na cabeça de um judeu, porque um judeu nem falava com um publicano, um judeu nem olhava nos olhos de um pecador, ele não partilhava comida com um publicano, de maneira alguma. E o que Jesus faz é quebrar todos esses paradigmas. Jesus convida publicanos e pecadores para se assentar na mesa junto com ele e partilha daquela refeição, o que para os judeus era uma coisa assim abominável. E por isso que eles acusaram Jesus, porque Jesus comia com os publicanos. E veja os irmãos aí no versículo 2, a expressão que eles usam: este recebe pecadores e come com eles. Olha aqui a falta de respeito para com um mestre. Jesus era um mestre, um rabi, e ele se refere a Jesus como este sujeito, este qualquer, esta pessoa não muito grata, recebe pecadores e come com eles. E essa expressão aqui, murmuravam, não é que eles falavam baixo. Na verdade, eles estavam protestando mesmo, eles estavam ali recriminando o ministério de Jesus, eles estavam ali censurando a atitude de Jesus por fazer isso. E diante disso, diante dessa censura, e diante desse protesto dos escribas e dos fariseus, é que Jesus então elabora estas 3 parábolas, que estão todas aí no capítulo 15. Jesus responde desta maneira, com a parábola da ovelha perdida, com a parábola da dracma ou da moeda perdida e com a parábola do filho perdido. E veja os irmãos também que a ordem dessas parábolas também foi muito bem colocada. Há uma beleza literária aqui nessas 3 parábolas, e todas elas se encaixam e todas elas funcionam harmonicamente. Não foi aleatoriamente que Jesus colocou as parábolas dessa maneira.
Porque nós podemos ver nestas 3 parábolas uma progressão do argumento, nós podemos ver também nessas 3 parábolas uma progressão de intensidade, e nós podemos ver nessas 3 parábolas também uma proporção. Veja, na primeira parábola, de 100 ovelhas, se perdeu uma. Na segunda parábola, de 10 dracmas, se perdeu uma. Na segunda parábola, de 2 filhos, se perdeu um. Podemos também ver uma diferença geométrica espacial. Na primeira parábola, é o deserto de Israel. Na segunda parábola, é a casa da mulher. Na terceira parábola, é a família de um homem. Jesus faz isso de forma proposital, porque ele vai dar uma resposta à altura para aquilo que os fariseus estavam fazendo. Um comentarista, de forma bastante interessante, ele diz que essas 3 parábolas ele compara como um box. É como se a primeira parábola fosse um jab, a segunda parábola fosse um direto de direita, e a terceira parábola fosse um cruzado de esquerda que leva o oponente à lona. Achei bastante interessante essa ilustração, mas é isso mesmo que Jesus faz. Quanto à intensidade que eu falei, podemos perceber que na primeira perda, ela foi no deserto. A segunda perda, ela foi numa casa. E a terceira perda, ela foi numa família. As 2 primeiras parábolas, na verdade, fazem parte da mesma unidade literária. Se os irmãos observarem bem, ela tem uma estrutura muito parecida, tanto a parábola da ovelha perdida como a da dracma perdida. Inclusive, nós podemos perceber os elementos entre elas. É como se fosse um paralelismo hebraico, né? Onde uma coisa é dita 2 vezes. É como se a segunda parábola repetisse a primeira parábola, mas com palavras diferentes. A estrutura é muito parecida. Ambas começam com alguém em posse de algo valoroso. A primeira parábola começa com o pastor que estava com as 100 ovelhas. A segunda parábola também começa com algo valoroso, a mulher que estava com 10 dracmas. Depois acontece a perda nas 2 parábolas. O pastor perde uma ovelha e a mulher também perde uma dracma. Aliás, esses elementos também nós podemos encontrar na terceira parábola. Mas a terceira parábola não tem a mesma estrutura como tem essas 2, inclusive na ordem como as coisas acontecem. Outro ponto importante é que essas 2 parábolas comparam os escribas e os fariseus aos seus personagens. Reparem, os irmãos, que na primeira parábola, ainda que a figura de Cristo esteja impressa ali, como o bom pastor, e é isso mesmo, a figura de Cristo está ali como o pastor ideal. O que Jesus faz é comparar os escribas e fariseus àqueles pastores, aquele pastor da parábola. Veja no versículo 4, Jesus começa a parábola assim: qual dentre vós, e está direcionando a eles, aos escribas e fariseus, qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto e vai atrás dela? O que Jesus está dizendo para aqueles fariseus é que eles deveriam ter a mesma postura desse pastor da parábola, que eles é que deveriam se importar com as ovelhas perdidas. Eles é que deveriam ir atrás das ovelhas perdidas. Aliás, essa é uma tarefa que Israel deveria fazer.
Porque lá no Antigo Testamento, quando Deus abençoa Abraão, ele diz: bendita será todas as famílias, todas as nações, por causa de Abraão. Então era um dever de Israel ir e evangelizar, por assim dizer, ou trazer a palavra de Deus para os outros povos. E o que Jesus está dizendo é que, olha, vocês deveriam ser esse pastor que abandona as 99 no aprisco e vai atrás da ovelha perdida. E igualmente ele faz na segunda parábola. Eles comparam aqueles fariseus e publicanos, e fariseus e escribas, com a mulher, porque eles também deveriam procurar diligentemente por aqueles que estavam perdidos. A única diferença é que na primeira eles deveriam procurar fora da casa, porque a ovelha se perde no deserto, ou seja, eles deveriam ir atrás dos perdidos fora do povo de Israel. E essas ovelhas perdidas representam justamente os eleitos de Deus que ainda não foram convertidos. Enquanto que na segunda parábola ele diz que os fariseus e os escribas deveriam procurar as ovelhas perdidas dentro da casa de Israel, porque isso também acontecia. Então Jesus aqui compara os fariseus e os escribas ao pastor e à mulher. Isso não deixa de ser uma afronta que Jesus fez para aqueles homens, para aqueles religiosos, porque eles não gostaram nada de serem comparados a um pastor, porque o pastor era uma profissão não muito nobre. O pastor vivia mexendo com os animais, com as ovelhas, então ele cheirava mal. O pastor tinha que lidar com feridas de ovelhas, o pastor tinha que lidar com sangue muitas vezes, o pastor tinha que lidar com ovelhas mortas. Isso era para eles imundo e impuro. Então, quando Jesus compara aqueles religiosos com pastores, Jesus ali faz uma afronta a eles, provoca-os. E de igual modo, quando Jesus os compara com uma mulher, naquela época a mulher não tinha o status que tem hoje. A mulher era muito depreciada. A oração de um judeu, ele agradecia a Deus por não ter nascido mulher e por não ter nascido publicano, ou pecador, ou gentil. Então, comparar os fariseus a uma mulher foi também ali mais uma forma de Jesus mexer com o orgulho daqueles homens e também tratar com eles de alguma forma. As ovelhas, como eu disse aqui, representam os eleitos de Deus que ainda não se arrependeram. E as 99, que nós vemos aí, no versículo 7, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Esses 99 justos representam justamente os religiosos, os fariseus e os escribas. Isso está em consonância com o versículo 5, lá de Lucas, que quando Jesus dá aquela festa, quando Jesus participa daquela festa dos publicanos, eles vão lá e recriminam Jesus também, e Jesus diz assim: olha, eu vim para os enfermos e não para os sãos. Eu vim para os pecadores e não para aqueles que são justos aos seus próprios olhos. Então Jesus usa de ironia aqui para com esses 99 que representam aqui então os fariseus e os escribas, que eles eram justos aos seus próprios olhos. Vamos então a olhar mais de perto a parábola da dracma perdida. A segunda parábola que Jesus aí então proferiu. Alguns acreditam que essa é uma única parábola, mas que houve uma divisão aí. Mas enfim, vamos a ela.
Vamos olhar para essa parábola mais de perto um pouquinho. Ou qual é a mulher? Interessante também que na primeira parábola Jesus fala ao público masculino, né? Quem dentre vós é o homem? E aí ele entra no mundo masculino, cuidar de ovelhas e tal. E na segunda parábola ele fala que é o público feminino. Qual é a mulher? E aqui ele entra aqui no mundo feminino, dos afazeres da casa e tudo mais. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrar? Uma mulher perde uma moeda, uma dracma. Uma dracma tinha o valor de 1 denário, que tinha o valor de um dia de trabalho. Era um bom dinheiro, é verdade. Era um dinheiro considerável. Mas ela tinha 10 dracmas. Às vezes a gente pensa assim, como é que essa mulher estava com essas dracmas, com essas moedas? Será que estava no bolso dela? Será que estava na bolsa? Será que estava em cima da mesa? A gente fica imaginando, né? Eu também fiquei bastante curioso com isso e fui pesquisar, né? Como é que funcionava isso? E aí eu fui vendo, na pesquisa que eu fiz, que essas dracmas, na verdade, elas têm uma origem interessante. Porque quando o noivo ia pedir a noiva em casamento, ele precisava dar um dote. Naquela época se fazia isso. Aliás, eu oro porque isso aconteça de novo, porque eu tenho 3 filhas. Então, o noivo ia dar um dote. Aí o pai recebia aquele dinheiro, era dinheiro, era em grana mesmo, era em moedas, né? O pai recebia aquele dinheiro, guardava uma parte para ele e dava uma parte para a filha. Para que quando a filha tivesse por alguma dificuldade, ela pudesse usar aquela parte. Ou seja, se o marido morresse, ou se o marido fosse para a guerra, ou algo parecido, onde ela ia ficar ali desamparada, ela poderia usar aquela parte do dote para o seu sustento. E o que as mulheres faziam? Era um costume, elas pegavam, não toda o dote, mas algumas moedas, e faziam um colar. Sabe um colar? Igual um colar de pérola. Só que elas colocavam as moedas. E aquilo representava que ela tinha esse recurso, que ela tinha um dote. Isso tinha até algo significativo na sociedade. Inclusive as outras mulheres, né, viam, olha, ela está preparada, ela está prevenida. Então era algo importante. Até o marido também gostava daquilo, porque aquilo tinha um valor, até mesmo dentro da família e dentro do casamento. Então, se uma mulher perde uma moeda daquele colar, não era só o valor financeiro, entende, irmãos? E se ela perde uma moeda, aquele colar ia ficar desfalcado, ia ficar ali meio banguelo ali, né? E todo mundo ia perceber que aquela mulher era uma mulher displicente, que era uma mulher relaxada, que talvez aquela mulher não estava contente com o casamento dela, que ela não estava contente com o marido dela, que ela estaria dando algum sinal de que ela estava passando alguma necessidade, que aquele marido não estava sustentando devidamente. Então isso também tinha uma conotação social, cultural e principalmente poderia afetar o relacionamento dela com o marido dela e com a família. Por isso que ela procura diligentemente por aquela moeda. E ela vai lá e acende a candeia, varre a casa e procura até encontrar. Deixa eu falar um pouco das casas também, como era naquela época. Hoje nossas casas têm energia elétrica, tem água encanada, tem boas janelas, né, que ventilam muito bem as nossas casas. Temos aí até ar-condicionados, aquecedores. Mas naquela época não era bem assim. As casas eram bem rústicas, né? Eram pedras que eram colocadas uma em cima da outra, pedras mesmo. Usavam ali alguma argamassa, algum barro, alguma coisa para dar uma liga ali naquelas pedras. O teto era feito de vegetação, talvez ali um sapê ou uma palmeira, alguma coisa desse tipo. E ali se vedava com barro mesmo, alguma coisa assim. O chão era de terra batida, não era porcelanato, nem madeira, nem cerâmica, não.
era chão batido mesmo. E a janela das casas eram assim, era uma janela pequena, onde não podia passar uma pessoa, porque tinha a questão da segurança, né? E uma janela colocada mais no alto da parede, para que ninguém pudesse ficar olhando lá dentro, porque não tinha aquela veneziana, né? Aquela parte que fecha da janela, persiana, não tinha. Então a janela ficava constantemente aberta, então ficava um pouquinho mais alta e era menor. Isso quer dizer que as casas eram escuras, úmidas, sem ventilação. Então, quando a mulher perde aquela moeda, que não era uma moeda muito grande, ela tem ali uma certa dificuldade para encontrar. Então, ela precisa acender a candeia e ela precisa varrer a casa. Os móveis eram rústicos, irmãos. Mas não é porque estava na moda, não, é porque não tinha outro. Eles eram feitos de madeiras mesmo, maciças, né? Então, as mesas eram pesadas. Seu Félix tem uma mesa pesada lá, né, seu Félix? Pesada, igual aquela sua lá, Félix. E cadeiras pesadas. Então, imagina para arrastar aquilo tudo. É um esforço violento, né? Mas aquela mulher, ela está disposta a fazer tudo isso. Então, ela começa a varrer, ela acende uma candeia, porque está escuro, e ela vai varrendo ali, pedaço por pedaço da sua casa, arrastando os móveis pesados, fresta por fresta, buraquinho por buraquinho, até ela encontrar aquela moeda. E quando ela encontra, ela reúne as amigas e as vizinhas, que lembra daquela questão cultural e social. Provavelmente, quando ela achou, ela falou para as vizinhas: olha, eu tinha perdido aqui a moeda que estava no meu colar, mas eu achei. Se alegrem comigo. E aquelas mulheres sabiam dessa importância, da importância de se encontrar aquela moeda que fazia parte ali daquele seu colar, e eles se alegram, e é uma grande festa. Ela faz uma festa ali com as suas vizinhas e com as suas amigas. E Jesus encerra essa parábola dizendo que houve grande júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus, quando conta essas 3 parábolas, em todas elas Jesus termina com essa aplicação, onde ele disse que na primeira, onde houve júbilo no céu por um pecador que se arrepende, agora ele diz que há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E na última parábola ele também diz que regozijemos e nos alegremos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O tema, o desfecho de todas essas parábolas é uma grande festa. O desfecho dessas 3 parábolas é uma alegria, é um regozijo, é um júbilo por achar aquilo que estava perdido. Na pregação passada eu demorei demais, foi 55 minutos, eu vi lá. Nessa eu vou mais rápido. Por isso nós já vamos entrar aqui nas nossas aplicações. Diante do que nós vimos aqui no texto, eu queria meditar com os irmãos algumas coisas. A primeira delas é que Jesus recebe pecadores. Que coisa importante ouvir isso, irmãos. Jesus recebe pecadores. Jesus come com pecadores. Jesus se assenta na mesa com pecadores. Isso é de uma importância, assim, vital. Porque vejam que aqueles pecadores com a qual Jesus recebeu e foi recriminado por isso, eles não passaram por um cursinho para poder se encontrar com Jesus. Eles não fizeram uma integração para se encontrar com Jesus. Eles não tiveram que fazer um processo de seleção, ou de como se comportar, ou de como falar para se encontrar com Jesus. Eles se encontraram com Jesus como eles estavam, da forma como estavam, do jeito como andavam, do jeito como falavam, do jeito como comiam. Dessa forma que eles
se encontraram com Jesus, e foi dessa forma que Jesus os recebeu. Isso é muito importante. Queria dizer para você aqui nessa noite, se tem alguém aqui que ainda não teve um encontro com Cristo, assim como tiveram esses pecadores e esses publicanos, e às vezes você fica falando assim, ou pensando dessa forma, mas eu não estou pronto ainda. Mas eu preciso resolver umas coisas. Mas eu preciso pagar umas dívidas. Não, espera aí. Espera minha mulher, espera meu marido, espera meus filhos. Jesus recebe pecadores assim como eles estavam. E é assim que Jesus quer receber a você hoje, do jeito que você está, com os seus problemas, com os seus pecados, com as suas dívidas, com as suas lutas, com as suas dúvidas. É assim que Jesus quer recebê-lo. E quando o pecador vem até Cristo e se arrepende, há uma grande festa nos céus, diante dos anjos, quando um pecador se arrepende e recebe a Jesus Cristo como Salvador. Então não deixe para amanhã, não deixe para daqui a pouco. Venha agora para Cristo. Ele não rejeita pecadores. Ele não faz acepção de pecadores. Ele recebe a você como você está nesse exato momento. A segunda coisa que eu queria pensar com os irmãos é sobre a postura desses fariseus e escribas, da forma como eles recriminaram Jesus. Porque Jesus estava ali com pecadores. Porque Jesus estava ali com publicanos. E eu fiquei pensando, será que às vezes eu não sou como esses fariseus? Será que se eu ver um irmão da nossa igreja sentado, conversando com uma prostituta, será que eu não vou fazer como esses fariseus aqui? Será que se eu não ver um irmão da nossa igreja aqui conversando, ou sentado ali numa padaria, comendo ali com um homossexual, será que eu não vou agir como agiram os fariseus e os escribas? Será que se entrar na nossa igreja agora aqui um transexual e se assentar aqui nesse banco, será que eu não vou agir como um publicano, como um fariseu e um escriba? Veja que Jesus, ele estava justamente com essas pessoas. Pessoas que aos olhos dos religiosos eram pessoas execráveis. Eram pessoas que estavam à margem da sociedade. Eram pessoas que eles não deveriam dirigir a palavra. Mas Jesus quebra tudo isso e Jesus vai até essas pessoas. E eu fiquei pensando bastante nisso. Muitas vezes nós estamos aqui no nosso mundinho, na nossa igreja, pessoas amadas, pessoas conhecidas, e às vezes temos uma certa dificuldade para lidar com essas coisas. Um colega de turma do curso que eu faço em São Paulo, uma MBA
em gestão de igrejas que eu faço lá em São Paulo. Ele é pastor também. Aliás, todos os alunos lá são pastores. Quase todos batistas, só tem um presbiteriano. E ele pastoreava uma igreja ali no centro de São Paulo. Uma igreja grande, mais de 500 membros. E a igreja tinha ali os seus membros entre a classe média e classe alta ali de São Paulo. E ali na região do centro, alguns irmãos da igreja começaram a fazer um trabalho de evangelismo no centro de São Paulo. E logo eles identificaram a Cracolândia, aqueles viciados em crack, né? E ali os irmãos começaram a trabalhar com aqueles viciados. E desse trabalho surgiu até a Cristolândia. E como fruto desse trabalho, aqueles viciados começaram a vir para a igreja, para ouvir a palavra. E esse pastor me contou com bastante tristeza um episódio que aconteceu na igreja, que quando aqueles viciados começaram a vir para a igreja, muitos membros deixaram a igreja, começaram a procurar outra igreja. E a desculpa que eles davam, o motivo que eles davam porque estavam saindo da igreja é porque a igreja agora estava cheia de viciados, estava cheia de pessoas que estavam vindo do vício ali do crack. Ele contou isso com bastante tristeza. E eu fiquei pensando, Jesus ia justamente para esses viciados, para pregar o Evangelho, para falar da salvação para essas pessoas. E será que nós estamos preparados para isso? Será que nós estamos preparados para ir até os perdidos? Será que nós estamos preparados para, diligentemente, como essa mulher ali, pegar uma candeia e varrer e procurar aquela moeda até que ela pudesse encontrá-la, e quando encontrou, se alegrou? Ou será que nós estamos assim mais confortados com nossa religiosidade, com o nosso dia a dia na igreja? Veja que Jesus é o paradigma. Jesus é o exemplo. Ele é o que é o bom pastor. É Ele que procura as ovelhas. É Ele que acha as ovelhas. É Ele que salva as ovelhas. E Ele é o nosso paradigma. Ele é o nosso exemplo. E nós devemos seguir os seus passos. Eu queria deixar essa palavra de encorajamento à igreja, para que a gente possa refletir um pouco mais na nossa vida cristã, nos nossos propósitos como crentes diante de Deus, e olhar para o exemplo de Cristo, e olhar para os ensinamentos de Cristo, e que nós possamos ser mais diligentes, que nós possamos ser mais ousados para alcançar as ovelhas perdidas do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe os irmãos.